Pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar um pouquinho na DC Solar, um pouquinho de financiamento. Então já vou me apresentar aqui, Rafael, que trabalha aqui na Digital Connect, diretor, e estou com o nosso financeiro novamente aqui, Juliana, para falar um pouquinho sobre os financiamentos para geradores solares, né, Ju? Isso, boa tarde Boa noite ou um bom dia, ou né? Que a bom gente dia. sabe a hora, mas a gente está aqui, agora é a tarde. Ju, vamos lá, né? Financiamento solar é importante, dar algumas dicas para os clientes. Já tivemos algumas situações de fraudes, Sim, sim, tentativas de fraudes e outras fraudes que a gente ficou sabendo aí no mercado. Então, exatamente. é bom a gente dar uma pincelada aqui, as importâncias que o cliente precisa avaliar na hora de fazer o, né, financiamento para ficar bom para ele, para ficar bom para quem está vendendo e para ficar seguro para todos os lados, porque acho que virou meio com a moda agora, né? O golpista aí está querendo estão usando a parte solar, no caso das empresas Pra se solares, porque os aproveitar. valores são muito altos, né? Para fazer golpes aí para receber dinheiro, ou então para poder contrabandear material que a gente já. Contrabandear não, mas para roubar literalmente, né? Porque paga, ou seja, aconteceu uma situação específica, né? Que o cliente depositou o financiamento e foi outra empresa lá e tirou, e na verdade eles não foi a empresa que comprou, né? E eles fizeram a fraude e roubaram os equipamentos lá na sede de uma empresa que a gente ficou sabendo aí. Mas a gente quer explicar um pouquinho dessas problemáticas aqui para a gente poder alertar aí a turma do solar, clientes, integradores, para poder a gente não fazer uma compra e não receber o material, né? Isso. Bom, como é um mercado que está em expansão agora, né? Está bem focado aí o solar, esses Uhum, golpes estão cada vez mais frequentes. Né? Então, assim, a gente sempre indica o cliente que nos procura, normalmente ele vem através de um integrador, né? Ou seja, daquele cara que já faz a instalação, já é nosso cliente na maioria das vezes. Então, a gente tem todo um cuidado na hora de fazer, inclusive uma consulta para liberar um financiamento para esse cliente, para a uhum. gente ter certeza que aquele cliente é de fato ele, a gente solicita documentações pessoais, documentação da Bom, vamos empresa. falar do início, né? Então você já está dando já as dicas aí. Início. Para fazer um financiamento solar, hoje o que necessita o, o cliente, no caso, ou o integrador, ou o cliente, para poder passar? Isso, pessoa física é mais simples, né, então Uhum, dados pessoais, comprovar a renda, e aí tem uma facilidade maior até com o banco, às vezes, que a pessoa já trabalha, né, já uhum. já é cliente, consegue fazer o financiamento no próprio aplicativo lá do banco dele. No caso hoje a gente vamos falar de bancos, o Banco do Brasil, né, que a gente tem aqui essa opção. Isso, Tem a opção também da Caixa Econômica também, que a Caixa gente Econômica, que também faz para Santander pessoa também, física, aí Santander, tanto pessoa física quanto jurídica. Banco do Brasil só pessoa física. Banco do Brasil no aplicativo pessoa física, Uhum. mas clientes pessoa jurídica do banco também consegue, pode Consegue procurar o direto banco, a com o gente banco. consegue. Uhum. E aí, no caso, as documentações, qual que são as mais solicitadas aí para os cadastros? Assim, de praxe, né, básico, comprovante pessoal, CNH, porque a gente já solicita o CNH que tem mais informações, Uhum. tem que constar a data de emissão dos documentos. Então, assim, a gente tem a dificuldade com o RG, porque às vezes o cliente não envia a cópia, mas todos os financiamentos solicitam data de emissão de RG, por exemplo. São informações bem básicas, assim, que a gente precisa, né, alimentar. Uhum. Comprovante de endereço, e a Uhum. maioria dos financiamentos de solar solicitam que seja de fato o endereço de onde vai ser ali instalado, né, aquele equipamento. Uhum. E aí a gente sempre está em cima aí de solicitar essa documentação básica para o cliente, sendo CNPJ, aí a gente solicita aí faturamento, né, para poder justificar o valor que está sendo financiado. E aí, contrato social, Contrato social, documento dos documento dos sócios. sócios, Uhum. e também tem alguns que não solicitam ali de imediato a emissão da nota fiscal, mas de um modo geral, né, para finalizar tem que ser emitida a nota fiscal do equipamento. Tudo isso para enviar para a financeira, para eles Uhum. liberarem. Mas para avaliação inicial, documentação pessoal, né, pessoa Uhum. física, Comprovante de e-mail, endereço. telefone, Uhum. e pessoa jurídica, contrato social, informação dos sócios, e-mail, telefone também, esse não tem como a gente correr.
Certo. E como está hoje as taxas, né? Taxas é muito importante porque o cliente tem que avaliar a taxa, porque senão o payback, ou seja, o retorno do investimento fica muito longo, né? Se ele Isso. paga um juros muito alto e infelizmente a Selic nessa altura não está ajudando a gente aí, 14%, não sei como que está hoje, mas já deve estar aí já nos 14. Olha pra gente aí, Lucas, para ver se Selic, vamos ver, que aí com a Selic em alta, não está ajudando, né, a financiar os Isso. E aí, 13,25% a Selic está hoje. Então, aí como que está hoje aí os financiamentos? Eles vão de quanto a quanto? Sem falar de banco, né, sem falar de especificamente. banco, você consegue aí de 1% a Depende do 3,75, score do. depende do score do cliente, depende Uhum, da financeira. uhum. Então, tudo assim, não tem como a gente taxar para um cliente que vai ser aquilo ali, pronto, a Que gente às tem vezes que passa em simular. uma, não val... que passa em uma, não passa em outro, né? Quer dizer que Exatamente. passa às vezes um pouco mais caro, ou às vezes Isso. passa nas duas, aí o cliente opta pelo mais barato. Pelo que sai mais em conta para ele. Entendi. Justamente. E aí, pessoal, a gente também falar sobre uma situação que o papo hoje de Si Solar vai ser papo reto, né, de financiamento para poder o pessoal não cair também em fraudes, né? O que que a Isso. gente hoje na Digital Connect faz para não acontecer nenhum problema? Essa questão de retirada de material na Digital Connect a gente não libera mais. Somente se for um cliente já conhecido que já tem Isso. histórico de compra e, né, frequência de compra com a nossa empresa. Sim, a gente tem bastante cliente, né, que é da Uhum. casa já, assim, então Sim. esses a gente sabe com quem a gente pode tratar. Fora esses não, o material necessita ser entregue no cliente, naquele endereço ali que foi comunicado, né, que foi emitido o financiamento, que é uma garantia, inclusive as financeiras pedem isso, né, Uhum. para que as empresas, façam a entrega lá no local. Que é uma forma de, caso haja algum golpe, ter um local de referência para Sim. poder Ir ir atrás, cobrar. atrás, buscar. Até porque aconteceu, né? A gente tinha um caso que a gente, inclusive, foi alertado aqui de um distribuidor que vendeu para através de um integrador, o banco depositou o valor, só que o, a nota fiscal foi emitida para o consumidor final, só que o integrador fake, né? O integrador que montou a fraude veio retirar o material Que comunicando que se levaria para fazer a instalação. Só seria o que instalador do. o instalador, que era o integrador, simplesmente pegou o material e foi embora Isso. e roubou o material lá da base do distribuidor. Até nisso a E o gente tem um cliente final cuidado. foi procurar, né, a empresa falou: "Não me entregaram nada aqui, tem a nota fiscal e foi emitido e cadê o meu material?" Não, mas o pessoal já retirou o material, mas o material não foi entregue aqui. Resumindo, o material nunca foi entregue e o pessoal fez infelizmente, essa fraude aí, roubando o material, né? Se passando por uma empresa de integração de solar e levou o material e já passa, deve ter vendido para outro passado, nem sei se o pessoal conseguiu recuperar e foi um valor alto aí, que eu sei que algumas centenas de milhares de reais aí. Então, essa é uma situação que a gente queria passar para vocês, tanto cliente, né, atentarem aos integradores, verifica se a empresa está certinha, né, confirma essa questão da entrega junto, né, se estiver fazendo uma intermediação ali, se você tem a parte se você nunca viu a empresa, nunca ouviu falar, não vai só por preço, porque essa questão de preço, que às vezes ela é a forma mais, É o chamariz, né? Mas forma mais fácil de dar o golpe, né? Porque a pessoa vê uma condição de preço, acha que está levando vantagem, e na verdade é a outra pessoa que está levando vantagem né, no comprador. Então tem que verificar direitinho essa questão da empresa. E ainda tem o risco da pessoa verificar a empresa e ainda ter fraude, né? Que já no aconteceu também, cadastro da empresa, ele feito, né, da faz um empresa. cadastro fake de uma empresa que é conhecida, muda ali o contato, né? Você acha que está falando com a empresa certa. Então é bom você olhar o Exatamente. site, pegar um telefone fixo, confirmar, porque às vezes pode estar fraudando. A gente aconteceu já também com a gente, uma empresa que se passou por outra. A gente verificou tudo era uma boa empresa, só que aconteceu, a empresa, o, vamos dizer assim, o bandido, porque a pessoa dessa, né, é um bandido, foi lá e fraudou todos os documentos, né?
aí o contrato social chegou a fraudar, né? Tudo, Tudo, né? tudo. Só que o telefone que foi a gente pecou, né? O telefone Isso. ele colocou um celular e a gente É, não confirmou com a empresa o fixo se realmente a compra era uma empresa já conhecida, né? Não nossa, mas que agora é conhecida no mercado. A gente não confirmou as informações por telefone fixo ou pelo e-mail, também outra erro buscamos as grande. referências, né? Também deram ótimas referências. Só que a gente não buscou validar se o e-mail era o correto e o E, telefone era um celular que a gente e se de ligou fato e aquele comprador ali era de lá, né? Dessa empresa. justamente. Então, e aí foi um prejuízo, infelizmente, que a gente não conseguiu nem recuperar, né? Acho que não conseguiu, Não, né? não Teve conseguiu. envolvimento, a questão de polícia, né? Mas teve a questão do Teve que o a gente boletim teve, de ocorrência. mas é difícil achar, né? Aí a pessoa vai lá e faz um fraude, depois é solta e faz outra fraude e fica vivendo de fraudes. Inclusive, tivemos agora há pouco ali a Artemisia passando uma situação dessa de empresas, perdão, né? Fraudadores, na verdade, Uhum. que fazem site fake, tem toda a documentação, tem todas as informações das empresas e estavam dando golpes agora, né? Foi comunicado hoje. E aí a gente sempre fica nesse cuidado de ligar num telefone fixo daquela empresa, saber se realmente aquela pessoa está fazendo a compra para aquela empresa, se é deles, porque senão a gente pode passar por uma situação dessa daí novamente, né? O que não é nada legal. E o Sim, que mais tem agora é gente tentando aplicar golpe em cima do solar, porque tá, sim. né, aquecido. Então é uma maneira de estarem tirando aí. Vantagem, né? E porque o valor é Exatamente. alto, né? Acaba que é um golpe que fica um valor alto aí. Tanto de situações também, distribuidores têm que, né, tomar cuidado, porque às vezes o cliente também paga, o cliente final, né, o consumidor final. Ou a empresa também, que está contratando uma empresa, que está contratando outra empresa, né, para poder reduzir essa parte da energia, para colocar energia solar, paga a empresa e não recebe o serviço nunca, né? E outro problema também, que às vezes nem chega até o distribuidor. A gente já teve casos aqui também de relatos de clientes que, inclusive quando a gente até negociou, ele falou que só pagava quando tivesse o material Em em mãos, mãos, entregue porque lá. ele fez uma compra, a pessoa recebeu o valor e sumiu, né? Não entregou o Não foi material. entregar o material, mas aí já é direto o integrador com o cliente. Aí Isso. nem chegou ao nosso conhecimento o orçamento com a gente, né? E às vezes pode usar o próprio orçamento dos distribuidores, no caso que a gente é um distribuidor, meio que para dar mais credibilidade no golpe, né? Não, vou comprar dessa empresa aqui, tal, deposita, e aí a gente já tem um valor Vão tal. pesquisar, né? Vai ver que é um distribuidor correto. Justamente. Aí se você depositar na conta do fraudador, não tem como, porque já aconteceu também esses casos que. E a pessoa veio atrás do distribuidor, falou, mas não estou sabendo de nada, não conheço essa pessoa, ela não depositou nada, ela não fez contato, pediu somente um orçamento, né? E aí o caso o cliente ficou refém dessa situação aí. Veio cobrar do distribuidor, mas o distribuidor, eu passei um orçamento, não passei para você o orçamento, passei para uma empresa de solar e eu ia vender para ele à vista se ele fosse comprar comigo, mas ele não comprou, você depositou para ele e a gente não tem como fazer muita coisa, né? Isso. Inclusive, a gente, quando tem um integrador aí no meio, a maioria são nossos clientes, mas sempre chega algum aí que é novo, né? Vira um Uhum. cliente novo nosso e traz o consumidor final, o cliente final, que é a pessoa quem vai financiar. Sim. E às vezes já vem com o financiamento pronto lá do banco deles, né? Não é a gente quem encaminha a proposta. Uhum. Até nisso aí a gente sempre costuma acompanhar bem de perto para ter certeza que nem o integrador, nem o cliente final estão aplicando, tentando, né, aplicar ali um golpe. Então a gente está Uhum. sempre tentando conhecer melhor aquele cliente, a gente, né, os gerentes, vendedores, sempre tentam ter uma interação boa com o cliente para a gente não passar por isso. Tem algumas situações que a gente até entra em contato com os bancos, né, que já que não é um financiamento que nós fazemos a partir daqui da digital, então eu entro em contato com o banco, olha, é assim que funciona o financiamento tal, como é que é liberado esse valor, eu posso atender o cliente tal, e aí eu tenho o retorno dos bancos realmente me confirmando, né, como que é o processo deles, que são alguns que a gente não trabalha, mas é o consumidor final que tem lá o crédito já na conta dele.
Então, até nisso daí a gente fica numa atenção redobrada para não correr nem para a gente, nem para o que tiver nesse meio, né? Não é só a gente, tem todo Tem, um assim, fluxo ali. tem três, né? Podem ser fraudadas três pessoas aí, né? Físico-jurídica, mas vamos colocar que todas sejam jurídicas, né? O cliente que é uma pessoa jurídica. Dá um exemplo, o mercado. Um mercado que está colocando solar na sua sede. É o cliente, né? Aí tem o integrador. O integrador também é uma pessoa jurídica que vai fazer a instalação para o cliente. E aí tem uma terceira pessoa jurídica, que é o distribuidor, o revendedor, o importador, aí conforme a categoria, que vai vender o produto. Então, tem um que vai vender, tem um que vai instalar e tem um que vai usar o equipamento. Então, são três escalas aí. Ah, não, e tem um quarto também. E tem um que vai financiar, porque a gente está falando de financiamento. Então, tem um banco, quarto. E às vezes acontece uma situação também de próprios fraudadores vêm como cliente e vêm como integrador. E Exatamente. conseguem fraudar os documentos, né, depositam o valor na conta do distribuidor, retira o material, mas aí quando o banco vai ver, é um cadastro que foi fraudulado, né, que as documentações foram todas Fraudadas, que é aquele fraudadas. caso deles terem acesso à documentação toda de empresas, porém não é aquela empresa de fato, não é o comprador dela que está negociando ali. E em alguns casos, vamos dizer, fica uma situação já aconteceu também que a gente já tem relatos do próprio distribuidor, e a gente está falando por outros distribuidores aí de energia solar, não estou falando nem agora o integrador, porque aí não tem um integrador que foi não fosse um cliente que foi enganado, né? Mas aí foi o banco que foi enganado. Sim. Através de um falso cliente e de um falso integrador. E o distribuidor recebeu o material, né? A Digital Connect, por exemplo, o banco validou o crédito, mas o banco não, ou seja, não teve recebeu. O retorno do cliente. E pior que essa fraude, o banco fica sabendo só depois, né? Sim. Aí atrasa atrasa dois, ou às vezes atrasa já ele já entra em contato e já vê que não bate nada e já descobre. Não, ou atrasa duas, três, e aí quando vê também não existe a pessoa, ou a pessoa que foi ou uma outra pessoa, né, foi fraudada, porque usam os dados de uma outra que nem... Aí vai cobrar de uma pessoa que não tem nada a ver. Exatamente. E aí acaba, infelizmente, sobrando para o banco ou para o distribuidor, que já aconteceu casos que acabou o distribuidor tendo que assumir porque o banco considerou que ele não fez o cadastro direito e foi uma fraude, e aí o banco acabou cobrando do distribuidor. Então, os distribuidores têm que estar atentos em relação a essa situação também. Uma das preocupações da Digital Connect de realmente, né, ter essa confirmação de todos os dados aí, né? Sim, inclusive os contratos, né, eles falam sobre isso. Se o golpe, a fraude, foi entendido que a empresa de cá, né, nós distribuidores, compactuamos com aquilo, a responsabilidade é nossa, né, de reaver o valor para o banco. Por isso que a gente tem tanto cuidado na hora de mandar um cliente para uma financeira, porque a gente entende, enquanto empresa, que não é só o lucro que está entrando na digital, mas é a parte de a gente não ter esses problemas futuros de uma financeira ter que nos cobrar ou da própria financeira ser lesada, né, por conta de uma situação dessa. Né, não tem intenção também Não. O problema da financeira não é o nosso Não é nosso objetivo de, não deixa o problema para eles, não. A gente tem que fazer a nossa parte o máximo possível. Sim. Não ter nenhum tipo de situação em relação à financeira também não receber a parte dela, né? E a gente trabalha muito ligado, né, aos nossos gerentes de financeiras. Então, a gente está sempre em contato. Tem um financiamento, tem uma proposta, eles acompanham. E a gente vê, às vezes, é negada aqui uma proposta. Por que foi negada? Nem sempre a gente tem o retorno dos porquês, né, que foi negado. Tem muito cliente que não consegue compreender isso. Mas uma avaliação, um score, um histórico desse cliente aí junto, né, as financeiras. Às vezes a gente até coloca para alguns clientes, né, e aí serve para quem estiver escutando, às vezes a pessoa tem a condição de pagar o financiamento, mas como ela tem uma declaração muito baixa,
aí o banco não Exatamente. aprova, né? Não, mas Exatamente. já aconteceu alguma situação já com a gente, era um sistema maior, né? Era até para o que a gente sabe que teria condição, mas o imposto de renda dela Não condiz não, com o que ele necessitava, né, não de dava financiar. condição dele conseguir financiar o projeto ali todo, né? E a dica que a gente dá aqui, para a gente já estar aqui no final do papo aqui essa parte da parte do financiamento, é que sim, não adiem, né, muito esse prazo, porque tem gente que está adiando e está chegando o momento de virar, né, nova lei aí em agosto, em janeiro agora do ano que vem, já estamos em agosto. Aí, a dica é, por mais que em um momento os juros não estão tão atrativos, a Selic está em alta, vale a pena você botar na ponta do lápis, por mais que o payback vai aumentar, mas você fazer ano que vem e deixar adiar para mais um outro ano, esse payback ele vai um pouquinho ainda pior aí, que a gente já fez, inclusive um vídeo anterior, vocês podem observar aí como que vai mudar essa legislação, até com o nosso engenheiro aqui, o Salsano. Deixa depois aí, Lucas, para a turma aí, esse último vídeo aí desse link, né? Desse vídeo falando sobre essa questão da mudança da lei que vai reduzir o benefício do crédito do solar, né? Então vai ser taxado ali uma parte ali que não é taxada hoje, para quem entrar até dia 6 de janeiro de 2000 até dia 5 de janeiro de 2023, né? Projeto homologado já. Então quem tiver ainda consegue entrar nessas, acho que se não me engano são 25 anos aí, teria que confirmar aqui, mas desse prazo que ele não entra na lei nova, né? Então vai poder ter 100% aí do que está sendo Do injetado, benefício, né. está sendo recebido aí de crédito, né? E outra coisa também, Rafael, é porque, assim, as pessoas acham que às vezes algumas pessoas não compreendem que elas podem buscar o banco que elas já têm, né, ali uma conta que já tem um envolvimento, um relacionamento, para conseguir financiamentos, tá. Não Uhum. precisa vir somente no distribuidor ou através do integrador para conseguir financiar. Que às vezes Tem tu consegue até uma taxa melhor com o teu uma taxa gerente do melhor. As banco. melhores taxas acabam sendo, né, naquele que você já tem o seu relacionamento, Justamente, que pode fazer verdade. um débito em conta, então tem essas Uhum. opções que saem bem mais atrativas aí para o cliente também. É só uma questão deles irem procurando, a gente orienta nisso aí também, se o cliente tiver conta em tal banco X, banco Y, procura o seu gerente que dá para fazer coisas muito boas aí. A gente Uhum. vê que tem taxas atrativas. Sim. Então essa é a dica hoje de se solar, não perca tempo, corre atrás, porque daqui a pouco vai ficar menos vantajoso aí, não, né? Você ter a sua produção própria aí de energia solar, ok? Deixa seu like aí se gostou, compartilhe com a turma e até o nosso próximo de Se Solar. Um abraço. Tchau.